Vamos agora à ministração da palavra de Deus. Meus irmãos, abram suas Bíblias no livro do profeta Jeremias. Meus irmãos, capítulo 17. Capítulo 17. Amém? Eu vou estar usando a nova Almeida atualizada. Tá bom, Sofia? Se puder, você pode colocar aí para a turma acompanhar. Se caso queira acompanhar na sua Bíblia, fique bem à vontade. Meus irmãos, deixe o texto aberto ou acessado. Eu quero explicar para vocês algumas coisas, depois a gente vai ao texto. A gente vai meditar hoje do verso 1 ao verso 13. Deixa a Bíblia aberta, a gente vai aqui ministrando a palavra de Deus. Meus irmãos, a função de um profeta é anunciar as verdades do Senhor. O tema da mensagem de hoje, depois de ler, estudar, eu pedi ao Senhor, me dá um tema, e me veio. Calçada da Fama. É o nome do título que eu coloquei na mensagem de hoje. Calçada da Fama. É um lugar onde tem ali, nos Estados Unidos, onde o nome das pessoas que fazem história colocado. Só que nessas alturas aqui, o povo de Deus estava fazendo uma história muito negativa. E também tinha uma calçada da fama aqui. Daqui a pouquinho a gente vai ver lá. Eu quero explicar para vocês um pouco do que estava acontecendo. Pode deixar aí, Sofia, que a gente já vai ao texto. Deus chama um povo. Esse povo é escravizado pelo Egito. Depois o Senhor o liberta. E eles vão numa grande missão, caminhando pelo deserto durante 40 anos. E nesse período o Senhor vai levantando homens e mulheres para conduzir o seu povo à terra prometida. Eles chegam na terra prometida. O Senhor estabelece o seu governo, os seus princípios, os seus valores, que estão registrados na palavra de Deus, a saber, a Bíblia Sagrada. E todos os mandamentos, ordenanças estão aqui. Existem muitos deuses por aí pelo mundo. Só que o nosso Deus se revelou na palavra. E se nós queremos saber como devemos nos comportar como servos e servas de Deus, nós precisamos ter a Bíblia como direcionamento. O povo de Deus caminhou com o Senhor, e enquanto caminhava com Deus, tudo dava certo, as coisas estavam caminhando bem. Quando o povo se desviava, as coisas davam mal. Primeiro rei do povo de Deus foi Saul, depois Davi, depois Salomão e depois seu filho assume, e aí o reino racha. Primeiro racha da igreja se deu no Antigo Testamento. Primeira igreja dividida, reino do norte e reino do sul. E dessa vez eu não vou errar, viu? Com isso, o Senhor levanta profetas para ministrar tanto ao reino do norte como ao reino do sul. E esses reinos são a vivência do povo de Deus. Só que o nosso Deus dá alguns alertas, porque o povo de Deus estava se desviando. E quando o povo se desvia, coisas ruins acontecem. E essa era a missão dos profetas: alertar o povo de Deus
sobre os maus caminhos. E o Senhor levanta Jeremias para ministrar ao seu povo no reino do sul. E nesse período aqui, o reino do norte já havia sido destruído pelos exércitos inimigos. E aí o Senhor ministra ao seu povo através desta profecia. Vamos ao verso 1. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes da deusa Aserá, junto às árvores frondosas, sobre as colinas elevadas. E nos montes do campo darei os seus bens e todos os seus tesouros como despojo, e farei o mesmo com os seus lugares altos por causa do pecado em todos os seus territórios. Você terá de abandonar a herança que lhe dei. Farei com que você sirva os seus inimigos numa terra que você não conhece, porque o fogo que você acendeu na minha ira queimará para sempre. Vamos orar? Maravilhoso Deus, peço que o Senhor nos abençoe com a sua palavra, que a gente entenda e principalmente, ó Pai amado, que a gente coloque em prática, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Quando Deus chama Jeremias a ministrar, Deus faz o seguinte: Jeremias, eu quero que você vá à porta da cidade, todas elas, que você ministre, que você anuncie. Quando passar alguém, você fala. Quando passar um poderoso, um político, você fala. Eu quero que você anuncie a verdade, porque o meu povo está se distanciando de mim. O meu povo está se afastando de mim. E uma das mensagens do profeta é: o pecado está sendo escrito no seu coração, ó povo de Deus. E com tinta que não sai, aquela tinta que dá noda, aquela noda de caju, que fica e não sai mais. Pois é, estava impregnado. E o povo de Deus, ele tem um costume feio de se envolver com falsos deuses, com falsas doutrinas. Eles escutam com muita facilidade oráculos que não procedem do Senhor, e ainda fazem altares, levantam lugar de adoração. E a profecia do Senhor vem a este povo e diz: olha, vocês estão cada vez mais se abraçando com o que é errado. O coração humano é naturalmente inclinado para as coisas erradas. E nós precisamos sempre da ação de Deus para que a gente esteja conectado com Ele. Daí a importância de estarmos juntos com a igreja. Daí a importância de estarmos sempre preparados para ouvir a voz de Deus através das pregações, das canções e de todo o ambiente de culto. Aqui a gente sempre encontra uma palavra, um carinho, uma motivação para dar mais um passo, porque eu sei que muitos de nós estão passando por desafios, e aqui você encontra aquela palavra assim: fica firme, em nome de Jesus. Não caia no mundo não. Não caia não, porque a consequência daqueles que se afastam do Senhor não é nada boa. E o povo de Deus politicamente estava se envolvendo com coisas erradas, religiosamente estava envolvendo com secretismo e com a mistura entre aquilo que era correto como religiosidade e aquilo que era errado. Aquela mistureba, aquele caldeirão doutrinário. E o Senhor levanta o profeta Jeremias para continuar anunciando as verdades do Senhor e principalmente a profecia do fim daqueles que se distanciam de Deus. Essa é a nossa missão como profetas do Senhor. Esse púlpito aqui, ele tem a finalidade de ministrar o seu coração, não como a profecia do Antigo Testamento, mas como um ato profético de dizer o seguinte: gente, se nós não tivermos dentro da vontade de Deus,
Não vai dar certo. Sabe aquele pai que olha para o filho, quando o filho vai fazer alguma coisa errada, aí o pai diz: olha, meu filho, não faça isso, porque se você fizer isso, você vai se machucar. Aí o menino não escuta o pai, vai e se machuca. Se machuca. O pai foi profético na vida dele. Meu filho, não inventa moda, não vai dar certo. O nosso Pai Celestial, a todo momento, Ele usa os pastores, a sua palavra, as circunstâncias, Ele sempre está a nos falar, e sempre está a nos alertar. Cuidado com esse caminho não vai te levar às bênçãos do Senhor. Pelo contrário, o Senhor diz aqui, eu vou deserdar vocês. Sabe o que aconteceu com o reino do norte? Pois é, a Síria tomou de conta, não me ouviu. E se vocês não me ouvirem, isso vai acontecer com vocês. O Senhor sempre chama a atenção do seu povo. O Senhor sempre chama a nossa atenção. E o profeta continua. Verso 5. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, e faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Na versão Almeida atualizada, ele usa apenas uma expressão homem. Na versão NVI, ele usa 2 vezes o tradutor, ou os tradutores, né? Que na maioria das vezes é uma equipe de tradução. Sofia, você consegue postar para mim aqui, por favor, o verso 5, só que na versão NVI, porque tem um dado importante que eu quero ministrar ao coração da igreja. Enquanto a irmã Sofia está organizando, eu vou explicar o que é que estava vendo aqui. Nesse lugar aqui, está o reino do sul. O reino do norte já tinha se acabado. A Síria já tinha dominado. Povos inimigos. Eles estavam fazendo aliança política com o Egito, na esperança de ter proteção e sustento. É isso que vocês ouviram, com o Egito. Por quantos anos o povo foi escravizado lá no Antigo Testamento por este povo, por essa nação, pelos egípcios? 400 anos. Foi 400 anos de pancada, de sofrimento. Aí Deus liberta esse povo do Egito. Aí Deus olha lá de cima e vê esse povo fazendo aliança com o Egito. Meu Deus do céu. Eu vos pergunto, igreja, isso tem futuro? Tem não. Tem não. Sabe aquele relacionamento tóxico que tu tem? Aquele negócio que não tem futuro. Sabe aquela coisa que te faz mal? Deus falando, olha, em nome de Jesus. Sabe aquilo? Aí Deus te livra disso. Mas tu volta. Aí tu volta. Meus irmãos, no capítulo 5 de Jeremias, o Senhor profetizando através desse homem de Deus, Jeremias tem a seguinte conclusão. Olhe para mim, ele diz assim: os profetas se corromperam, os sacerdotes andam com eles, e o povo aceita. Vocês já ouviram uma expressão que diz assim: o povo tem um governo que merece? O profeta tentando alertar, em nome de Jesus, tomemos posturas diferentes. Mas o povo já estava totalmente embriagado por essas mentiras proféticas e pelas maracutaias sacerdotais, e o povo estava achando era bom. Só que, meus irmãos, o povo estava cada vez mais se perdendo. Diz a palavra do Senhor que um abismo chama outro abismo, ou seja, as coisas erradas acontecendo, ninguém se manifestava em prol da justiça do Senhor. A política de Israel estava totalmente, de Jerusalém, juntamente com o povo, estava totalmente arrasada, corrompida.
E a voz profética do Senhor, através do servo de Deus, ou dos servos de Deus, é em nome de Jesus. Precisamos parar com isso. Precisamos ter posturas diferentes. Dizer não a essa promiscuidade mundana, a esse discurso diabólico que o mundo defende. Nós somos os arautos do rei. Somos o sal da terra, queridos. Somos nós que somos detentores da mensagem de redenção desse mundo. Só há salvação em Jesus. E essa mensagem, juntamente com a missão, está sobre nossa responsabilidade. Porque diz o apóstolo Pedro, que nem aos anjos foi dada essa missão. Nós sabemos o caminho. Nós sabemos o caminho. Nós sabemos. Você já esteve perdido? Você já foi a algum lugar e se perdeu? Como é bom quando a gente encontra o caminho, né? Nós sabemos o caminho da vida eterna. Jesus, o nosso Salvador. Olha só. Volta um pouquinho, Sofia. Volta um pouquinho. Muito bem. Esse era o cenário político. O povo de Deus já estava na UTI. Já estava na UTI. E o Senhor estava tentando trazer esse povo de volta. Só que o que é que acontece? Eles começam a fazer essas alianças com um povo que o escravizou, com um povo que fez sofrer. Aí a profecia de Jeremias vem a calhar. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens. E aí tem um jogo de palavras aqui interessantes para a gente entender aqui, ó. Volta aí, Sofia, por favor. No hebraico, esse primeiro homem é uma palavra, este segundo homem é outra palavra. Nesta primeira palavra, homem, a palavra hebraica é gever, que significa homem de força, ou homem forte. Esta segunda palavra, que é traduzido por homens, é Adão, de Adão, que tem sentido de humanidade. O que é que o profeta queria dizer para a gente? Aí é o seguinte: como no português e em tantas outras línguas existem limitações nas traduções, e aí os tradutores têm que dar quebrar a cabeça para fazer com que a gente tenha um texto mais aproximado. E aí a nossa missão como pastores e líderes é justamente pegar essas pepitas, lapidá-las, organizá-las e apresentar à igreja esse tesouro que é a palavra de Deus. Qual é o sentido aí? O Jeremias, em sua profecia, está dizendo o seguinte: ai, ou maldito é o homem que acha que pode alguma coisa por causa das suas forças. E também aquele que confia no que a humanidade pode fazer por você. Para uma aplicação prática na nossa caminhada, é simples. Ai do homem que acha que pode caminhar sozinho. E ai daquele, ou maldito é aquele que confia na solução dos seus problemas na política. Ou nos políticos. Que era o que estava acontecendo aqui. Alianças com o povo que fez a gente sofrer. E Deus está dizendo: não, maldito é aquele que confia nisso. Meus amados irmãos, a pandemia nos ensinou uma coisa. Pelo menos a mim ensinou. O homem não tem controle de absolutamente nada. Nada. Nada, meus irmãos. E o Senhor alerta. Continua. Passa, minha filha. Passa. Que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Maldito o homem que tem essa visão de mundo. Sofia, pode voltar para a versão que eu estou trabalhando, tá? A NAA. Aí o texto continua. Verso 6.
Qual é aí o profeta começa a mostrar aqui a consequência de um homem que confia no homem. Entendo, queridos. Alguns interpretam, ou chegaram a interpretar, que esse texto é um alerta para não confiar um no outro. Você já ouviu esse tipo de interpretação? Acho que sim, né? Cuidado para você não confiar no outro. Bom, essa aplicação, ela não está totalmente, assim, errada. Tá? A gente tem um fundo de verdade. Mas, se a gente observar essa interpretação de forma realmente a segui-la, a gente vai viver desconfiado. E não é essa a essência da palavra. Deus não quer que você viva desconfiado das coisas, não. Deus quer que você tenha segurança. Porque o texto sagrado também diz que há amigo mais chegado que o irmão. Então é importante a gente aplicar corretamente a palavra para a gente viver corretamente a palavra. Senão a gente vai acabar, equivocadamente aí, tendo caminhos errados. Certo? Então, muito bem, continuemos. E aí o texto continua. Esses que têm esse tipo de confiança, confiam no homem. Eu não sei vocês, né? Mas eu vi muitas promessas nos últimos anos de política. Eu vi muitas promessas. E está aí, as coisas não mudaram muito, não. Está aí as coisas. Então, queridos, a gente tem que voltar nossos olhos para o Senhor. E aí o texto continua. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Assim é aqueles que esperam nos homens. Vão viver na seca, no deserto. É como um arbusto seco lá, esperando o que não vem, querendo o que não tem. Salmos 146, verso 3 diz: não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de te salvar. Este é aquele que espera tão somente no que vê. O apóstolo Paulo, lá na frente, diz que se esperarmos em Cristo tão somente nesta terra, somos os mais miseráveis dos homens. Nosso tesouro não está aqui, queridos. Não espere muito desse mundo. A cada dia que passa, a cada ano que eu completo, eu mais me desapego disso aqui. Eu mais me desapego. As coisas aqui já não trazem mais tanta satisfação para o meu coração. As coisas da terra. Não sei como está o seu coração com relação a isso. Mas as coisas, sabe? A gente conhece pessoas ou vive pessoas que depositam sua expectativa de vida em relacionamentos e se frustram. Porque esse é um dos jargões do mundo. Você só vai ser feliz se você tiver alguém. Isso é um equívoco. Outro, em coisas. Você é feliz quando você tem coisas. Quando você tem, acabou a felicidade. Não completa. O próprio apóstolo Paulo nos orienta a tomarmos cuidado com as riquezas, porque o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí eu vou me desapegando, queridos. Eu estou me desapegando dessas coisas aqui, sabe? Graças a Deus. Graças a Deus. E eu tenho orado. E uma das minhas petições, ela é a volta do Senhor. Eu tenho orado muito. Os últimos versículos do apóstolo João, que escreve o único livro profético do Novo Testamento, que é em Apocalipse, quando ele diz: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. E o profeta Jeremias está nos alertando: não se afaste do Senhor. Não confie nas coisas que o mundo tem para te dar. Não vai matar a sua sede. Não vai.
Não vai. No verso 7, o profeta dá a solução e uma palavra maravilhosa para a decisão certa. Verso 7. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Vamos ler juntos? No 3, 1, 2, 3. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Obrigado, Elaine. Bendito é aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E observe, a esperança não está no Senhor, a esperança é o Senhor. Bendito. Deposite a sua fé e a sua esperança no alto, nas coisas do Senhor. Aí o profeta continua. Como são aqueles que esperam no Senhor? Verso 8. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar frutos. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que dê tudo errado, mesmo que não tenha ovelhas no curral, mesmo que... ainda assim eu louvarei ao Senhor. Aleluia! Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Erga os seus olhos para os montes, de onde vem o socorro? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vem do alto, meu irmão. Olhe para o alto. Olhe para o Senhor. E é essa a mensagem do profeta Jeremias ao povo de Deus. Olhe para o Senhor. Não confie em sua força. Não confie na força dos outros. Confie no Senhor. Aleluia. Aleluia. Aqueles que esperam no Senhor, eles sempre têm do seu coração uma fonte e uma palavra de motivação, de bênção. O texto diz aqui que aqueles que esperam no Senhor não são como arbustos secos no deserto, mas são como árvores plantadas junto ao ribeiro. Se você já foi numa plantação de banana, você sabe como é. É água por todo lado. É como a gente que espera no Senhor. A gente é uma ruma de banana. Amém, irmãos? Plantação de banana linda, cheia de água. E o texto é tão lindo que diz que a gente, além de proporcionar sombra, que é abrigo, sustento para os outros, a gente frutifica, mesmo nos momentos difíceis. E aí tem outra palavra importante aqui: os que esperam no Senhor, mesmo em momentos de seca, ainda produzem. Por quê? Porque a árvore, ela tem uma raiz profunda, e mesmo em tempo de seca, ela consegue acessar a fonte. Os arbustos não, morrem logo. Deus quer que o seu povo tenha raízes profundas, como os carvalhos, que ficam firmes diante das dores e das dificuldades. Por que tem muita gente que fica logo perturbada? Essa é uma explicação teológica. As coisas acontecem ruins e se desesperam. Correm em direções erradas, buscam caminhos errados, se atolam na bebida, ou até pensam em fazer bobagens. Por quê? Porque a raiz é rasa. Espere no Senhor. Busque ao Senhor e aprofunde as suas raízes, porque nos dias difíceis você acessará a fonte. Aleluia! Aleluia! Busque a Deus. Busque a Deus enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Aleluia!
Essa semana, especificamente sexta-feira, a gente teve uma experiência. Eu quero compartilhar com vocês. Confie em Deus. Confie em Deus. Olha para mim. Sexta-feira, Caleb quebrou o braço. Vocês viram ele aqui enfaixadinho? Todo engomadinho? Quebrou o braço. E eu tento buscar com essas situações lições para ele. Aí eu disse: Caleb, o que foi que tu aprendeu? Aí ele disse: a não desobedecer. Eu disse: está errado. Está errado porque não foi um ato de desobediência. Eu deixei você brincar. Reflita, o que foi que aconteceu? Aí eu disse: o que foi que houve? Diga. Ele disse: papai, eu fui brincar no brinquedo, aqueles escorrego de ar. Aí ele disse: eu fui ser radical, papai. Eu fui fazer uma manobra radical. Porque eu vi um coleguinha fazendo a manobra radical, um coleguinha maior do que ele, mais forte, os ossos mais duros. Aí eu disse: eu vou ter que ser radical também, papai. Eu digo: é, filho, você radicalizou mesmo. Você acabou com a festa. Você radicalizou geral. Machucou o braço, a gente pegou e a gente foi no hospital. E olha só, para a glória de Deus, o Senhor nos deu condições de termos um plano de saúde para ele. E aí o que é que você pensa? Se você tem um plano de saúde, ok, você vai lá, você vai ser atendido, e aí o médico vai te atender, porque você está pagando um plano de saúde. Não é isso que a gente pensa? Que a gente está sendo assistido? Maldito o homem que confia no homem. E aí a nossa segurança, fica, beleza, vamos para o hospital particular, está tudo certo, está tudo de boa. E a gente foi e chegou lá. E aí o médico atendeu, foi lá fazer a radiografia, quando voltou, observou, olhou, aí disse: isso aqui não é comigo não. Tem que procurar um especialista. Você volta amanhã de manhã, aqui, 7 horas da manhã, isso já era 1 da manhã, viu? Você vai vir 7 horas da manhã que o especialista vai estar aqui. Beleza? Tudo bem? A gente foi. A gente voltou para casa. 7 da manhã a gente estava lá. Eu nem praticamente não dormi, só pisquei o olho quando eu abri, já era 5h30. 5h30. Aí pegamos Caleb, enfim. Chegamos lá. 7, 8, 9. Aí eu fui na recepção. Doutor fulano, veio não. Maldito o homem que confia no homem. Foi mesmo. Fiz: meu Deus do céu, e agora? Aí eu disse: faça o seguinte, coloca para o médico de plantão que está aí, o traumatologista, ele vai dar uma olhada. Aí beleza. Chegou lá, colocou. Com licença, doutor. Pois não. Situação essa. Ele olhou e fez: não é comigo não posso fazer nada não. Tem que ser um especialista. Eu digo: o sangue de Cristo tem poder, como é que vai ser? Passou remédio para a dor. Leve ele para casa. Isso era no sábado de manhã. Venha segunda-feira à tarde, que o especialista vai estar aqui, que deveria estar lá. E aí eu fiz: meu Deus. Aí eu fui e orei, coloquei diante do Senhor. E aí eu encontrei com o médico que atendeu ele no plantão de sexta-feira. Fiz: doutor, fulano não veio. Aí ele: não veio? Não, peraí. Aí foi lá, pegou o nome dele, falou, mexeu, etc. Aí voltou e disse: olha, se esse doutor não te atender, a gente vai tentar ver com outro aqui. Enfim, aí sumiu. Beleza. E aí, eu e Natiana, a gente já estava indo embora. A gente já tinha passado por esse médico e disse que não podia, etc. Quando a gente estava chamando o aplicativo para vir, aí eu disse: espera aí, Natiana. Espera aí.
Vamos tentar mais uma vez? Tentar mais uma vez. Aí eu intercedi. Senhor, tem misericórdia desse menino. Tem misericórdia aqui, rapaz. Ele está... Nos ajuda. Fui na atendente. Expliquei a situação. Ela disse, peraí. Aí eu lembrei de uma coisa que o médico do plantão anterior tinha dito. Se cicrano não tiver, procure fulano. Eu disse, fulano está aí? Tá. Veja se ele pode atender. Ok. E a menina disse, olha, eu vou tentar encaixar ele, porque eu não sei se o especialista vem mesmo na segunda. Maldito o homem, repita comigo, maldito o homem que confia no homem, espere no Senhor. Eu não imaginava que ia passar por isso. Eu não imaginava. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Médico, pode mandar o menino aqui. Quando a gente abriu, que ele olhou, olha, isso aqui a gente vai fazer assim, ó. Sabe, explicou, dificilmente criança faz cirurgia porque recupera rápido. Papai explicou, pronto, o Caleb saiu lá engessado. Está aqui, tomando medicação. E aí ele disse assim, quarta-feira você vem aqui, eu quero vê-lo. Quarta-feira vem aqui, eu quero ver e ver se está tudo beleza. Eu digo, muito bem, tá bom. Eu agradeci a Deus, obrigado, Senhor, porque esse médico adotou meu filho para cuidar dele. Eu ia embora, gente, com esse menino doente. Eu já ia fazer os contatos, né, para ver se a gente conseguia atendimento em outro lugar, né, ou se não, enfim, tentar resolver de alguma outra forma. E aí a gente aprende lições, queridos, com a vida, de que o nosso socorro vem do Senhor. Vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Ele continua, verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Meus irmãos, Hebreus capítulo 4, verso 13 diz assim, vou ler para vocês. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Tem gente que não gosta de prestar conta não, você já percebeu? Às vezes você dá uma missão, você vai cobrar, acha ruim. Quem trabalha com gerenciamento de equipe sabe do que eu estou falando. Acha ruim porque você cobra. Meus irmãos, é importante entender que a cobrança gera excelência. E se a gente não é cobrado, a gente tem uma tendência a fazer o que é errado. É por isso que está aí os nossos pais na nossa vida para nos orientar, o nosso cônjuge, né? Seja esposa, seja esposo. Ou você acha que às vezes eu não dou uma mancada e minha esposa, ei, peraí, é por aqui. Ou vice-versa. É assim. O homem afia o homem. A comunhão, a igreja serve para que a gente esteja preparados para ajudar uns aos outros, seja numa dica, numa correção. Sabe aquela, olha assim, meu filho, meu irmão, tu é um servo de Deus, não faz isso não. Às vezes a gente se destempera. Um dia estava passando aqui, um tempo desse, no semáforo, o irmão não me viu. No sinal, no semáforo assim, rapaz, com aqueles limpador, aqueles caras que limpa, discutindo com um rapaz feio. Eu digo, vixe, meu irmão, eu acho que o irmão perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça, sabe? Rediscutindo, eu digo, vixe, valha-me Deus, o cara perdeu a cabeça ali, ó. O irmão de fé. Discutindo ali, aquele papelão. Aí chegaram, meu irmão, rapaz, faço não, rapaz, tu é um servo de Deus, tenha temperança, cara, faço não, meu irmão.
E assim a gente vai amadurecendo a nossa caminhada de fé. E aí os profetas alertam: não confie no seu coração. Sabe o que é isso? Agir por sentimentos. Isso é importante demais. O sentimento, ele não pode estar acima do que é certo e o que é errado. Não é porque você gosta, porque você, eu amo, preste atenção. Observe as coisas que estão acontecendo. O coração é enganoso. Nós não devemos fazer ou tomar decisões mediante a nossa emoção. Eu costumo dar o seguinte conselho, preste atenção, e serve para toda a igreja. Quando acontecer alguma coisa que lhe gere um nível de tensão muito alto, e você tem que tomar uma decisão, a minha sugestão é: não decida nada. Espere. Decisões importantes têm que ser tomadas debaixo de oração e de calma. Caso contrário, você corre risco de se precipitar e meter os pés pelas mãos. Não confie nas suas emoções. É por essa razão que nós devemos estar centrados nos princípios e valores de Deus. Não é porque você gosta que está certo. Esse é o discurso do mundo. Seja feliz. Você já ouviu isso? O importante é ser feliz. Mas e se ser feliz implica em prejudicar o outro? Não importa, seja feliz. Isso é um discurso diabólico. Diabólico. O discurso do Senhor é: ame ao próximo como a si mesmo. Amém, igreja? E o profeta está tentando nos alertar. Nos alertar. O pecado que afasta de Deus, cuidado com isso. A nossa confiança nas coisas erradas, cuidado com isso. O nosso coração que nos engana, cuidado com isso. E agora vem um outro ponto, e eu caminhando para o fim já, queridos. Verso 12: um trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel. Quem é a esperança? É o Senhor. Não confie nos homens. Entenda a aplicação da palavra. Não é a confiança minha e de Juninho aqui. A gente se dá bem, a gente é brother. Eu confio nele, ele confia em mim. Não é isso. É a confiança no que diz respeito à sua força, que eu posso porque eu tenho, tem de mim, vai se dar mal. Ou na humanidade, ou naquilo que os homens podem dar para você. Eu confiei e não deu certo. Não deu certo. Confie no Senhor. Aí ele continua: todos, passa aí minha filha, por favor. Todos aqueles que te abandonam são envergonhados. Todos, estou no verso 13. Todos aqueles que te abandonam são envergonhados. Aí a calçada da fama agora: o nome dos que se afastam de ti será escrito no chão. Como assim? Explico. Jesus disse que nós somos o sal da terra. Confere? Amém? Se o sal perdeu o seu sabor, para nada mais serve, tão somente para ser pisado pelos homens. Humilhação, vergonha. Você conhece alguém, não precisa dizer, eu quero só que você lembre. Conhece de alguém que se afastou do Senhor e hoje vive uma vida deplorável, achando que é feliz, mas a única coisa que tem, às vezes é só dinheiro. Só o que tem. Dinheiro, posses, só o que tem. Eu conheço pessoas que se afastaram do Senhor e acham que são felizes. Acham que são felizes, estão anestesiados com as coisas do mundo, com os prazeres e com essa água que sempre dá sede. A água da vida, que é o Senhor, sacia a sua alma. E os nomes estão escritos no chão, porque abandona o Senhor, a fonte de águas vivas. O Evangelho de João,
capítulo 7, verso 38 diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água da vida, queridos. Raízes profundas para acessar a fonte, para se manter firme. Boca do Senhor na tua vida agora. Você precisa se firmar. Você precisa se firmar em uma igreja para que você alcance raízes profundas. Para que você tenha comunhão uns com os outros. Para que você sirva e também participe do serviço. Essa é a caminhada de fé. E não se esqueçam, meus irmãos, nós ainda não chegamos. Ainda não estamos no lar. A nossa casa não é aqui. Portanto, permaneça firme em nome de Jesus. E que essa palavra profética, vinda do Senhor, alerte o seu coração acerca do pecado que nos afasta de Deus. Cuidado. Da confiança naquilo que é errado. Cuidado. Confiar nas suas emoções, no seu coração. Cuidado. Se afastar do Senhor não dá certo. Seu nome vai ser escrito no chão. Eu não quero. Essa calçada da fama eu não quero não. Você quer, irmão? Diga bem se você quer. Silêncio, né? Eu também não quero não. Quero não. Existe um lugar onde eu quero que o meu nome esteja e creio que já está lá. É lá que eu quero que meu nome esteja. No livro da vida. É lá. É lá. Esforçar-me-ei para ficar de pé debaixo da graça do Senhor. Não nos esqueçamos. Aquele que pensa que está em pé, cuide-se para que não caia. Cuidemos para que o nosso nome não seja jogado na lama. Porque nós servimos aquele que tem um nome que é sobre todo nome. Que Deus nos abençoe e que a sua igreja obedeça à palavra do Senhor para nos mantermos firmes para a glória de Deus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia.